Moisés, o libertador do povo de Deus. Há mais de 3.000 anos, em uma terra marcada por pirâmides, rios e deserto, nasceu um menino destinado a mudar o curso da história. Moisés. Sua vida seria marcada por milagres, desafios e uma fé inabalável, tornando-se um dos maiores líderes de todos os tempos. O nascimento de um libertador. O povo hebreu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, havia se tornado numeroso no Egito. Temendo o crescimento desse povo, o faraó decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem lançados no Nilo. Em meio a esse tempo sombrio, uma mulher chamada Joquebede deu à luz um filho e, para salvá-lo, o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais ocultá-lo, preparou um cesto de junco, passou betume e piche para torná-lo impermeável e o colocou entre os juncos à beira do rio. A filha do faraó, ao banhar-se no Nilo, encontrou o bebê e, tocada pela compaixão, decidiu adotá-lo, chamando-o de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, Moisés cresceu entre príncipes e sacerdotes, recebendo a melhor educação do Egito, mas sem nunca esquecer sua origem. O chamado no deserto. Quando adulto, Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu e, tomado de indignação, matou o opressor. Temendo represálias, fugiu para o deserto de Midian, onde se tornou pastor e casou-se com Zípora, filha de Jetro. Durante 40 anos, Moisés viveu longe das cortes do Egito, até que, certo dia, ao pastorear ovelhas numa colina, viu um arbusto queimando, porém sem ser consumido. Ficou intrigado e se aproximou. Foi quando Deus falou do meio do fogo: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e ouvi seu clamor. Desci para libertá-los. Vai, pois, agora. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Moisés, temeroso e humilde, alegou não ser eloquente nem capaz. Mas Deus prometeu estar com ele, dizendo-lhe que seu irmão Arão seria o porta-voz. Com o cajado na mão e o coração cheio de medo, Moisés aceitou o chamado. O confronto com o faraó. De volta ao Egito, Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó pedindo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que eu celebre uma festa no deserto. O faraó, arrogante, recusou. As pragas sobre o Egito. Em resposta, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Águas transformadas em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestilência nos animais, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Cada praga foi um golpe direto ao orgulho, à economia e à religião do Egito. 1. Águas transformadas em sangue. Moisés tocou as águas do Nilo com seu cajado, e todo o rio, fonte de vida, comércio e religião egípcia, tornou-se sangue. Peixes morreram, o rio exalou mau cheiro, e os egípcios não podiam beber da água. 2. Infestação de rãs saíram do rio e invadiram casas, quartos, cozinhas e até fornos. O incômodo era insuportável, e nem mesmo o palácio escapou. Quando Moisés orou, as rãs morreram, enchendo o Egito de mau cheiro. 3. Piolhos ou mosquitos. O pó da terra se transformou em piolhos que atacaram homens e animais. 4. Enxame de moscas. Nuvens de moscas invadiram as casas dos egípcios, enchendo o ar de zumbido e trazendo doenças. Mas nas terras dos hebreus, em Gósen, não havia moscas, mostrando a proteção de Deus sobre seu povo. Peste nos animais. Uma doença mortal atingiu os rebanhos egípcios. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas morreram. Os animais dos israelitas, porém, permaneceram saudáveis, diferenciando ainda mais o povo de Deus dos egípcios. Úlceras e feridas cinzas lançadas ao ar transformaram-se em feridas em homens e animais egípcios. Chuva de granizo. Uma tempestade sem precedentes, com trovões, fogo e granizo,
destruiu plantações, árvores e matou pessoas e animais que estavam ao ar livre. Só as terras de Gósen foram poupadas. Gafanhotos. Ventos trouxeram uma nuvem de gafanhotos, que devoraram tudo o que havia restado das plantações após o granizo. Trevas profundas. Por 3 dias, uma escuridão densa cobriu o Egito. Ninguém conseguia ver ou se mover, exceto onde estavam os israelitas, que tinham luz nas suas casas. Morte dos primogênitos. A última e mais terrível praga. O anjo da morte passou pelo Egito, matando todos os primogênitos, de pessoas e animais, inclusive o filho do faraó. Apenas as casas marcadas com o sangue do cordeiro, ou seja, os lares dos israelitas, foram poupados. O Egito inteiro chorou, e finalmente o faraó cedeu, permitindo a saída dos israelitas. Após a 10ª praga, o faraó libertou o povo, e assim começou o êxodo rumo à terra prometida. O êxodo, a grande travessia. O povo hebreu, após mais de 400 anos de escravidão, partiu apressadamente, levando consigo o que podiam carregar, além de ouro e prata dados pelos próprios egípcios. Cerca de 600.000 homens, além de mulheres, crianças e estrangeiros, formaram uma multidão que marchou rumo ao desconhecido, guiados por Moisés. Deus os conduzia com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Mas logo o faraó se arrependeu e enviou seu exército para capturá-los. O povo, encurralado entre o Mar Vermelho e os soldados egípcios, clamou em desespero. Moisés, obedecendo à voz de Deus, estendeu o cajado sobre as águas e o mar se abriu, formando um caminho seco. Os hebreus atravessaram em segurança, e quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram, destruindo o exército do faraó. O deserto, provações e milagres. No deserto, o povo enfrentou sede, fome e perigos. Murmuraram, duvidaram e muitas vezes desejaram voltar ao Egito. Mas Deus enviou maná do céu, codornizes e fez brotar água da rocha. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, estabelecendo uma aliança eterna com Israel. Moisés subiu ao monte, onde permaneceu 40 dias e 40 noites, recebendo instruções para a vida em comunidade, o culto e a justiça. Quando desceu, encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. Indignado, quebrou as tábuas, mas intercedeu pelo povo, e Deus renovou a aliança, mostrando que mesmo diante do pecado, a misericórdia é possível. O líder e o legislador, Moisés tornou-se não apenas o libertador, mas o grande legislador de Israel. Organizou o povo em tribos, instituiu juízes, transmitiu as leis e orientações de Deus e guiou o povo por 40 anos no deserto. Enfrentou rebeliões, dúvidas e desafios, mas nunca abandonou sua missão. Durante a caminhada, Moisés viu milagres extraordinários. A nuvem e o fogo guiando o povo, a serpente de bronze que curava os doentes, a provisão constante de Deus. Mas também viu as consequências da desobediência. Uma geração inteira pereceu no deserto por não confiar plenamente no Senhor. O fim da jornada e o legado. Quando finalmente chegaram às portas da terra prometida, Moisés, já idoso, subiu ao Num Monte. De lá, Deus lhe permitiu ver a terra que prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés não entrou, mas contemplou o cumprimento da promessa. Ali morreu e foi sepultado. Seu legado, porém, atravessou os séculos. Moisés é lembrado como o amigo de Deus, o profeta que falou face a face com o Senhor, o libertador que conduziu um povo escravizado à liberdade e à esperança. Suas palavras, leis e ensinamentos moldaram não apenas Israel, mas toda a civilização ocidental. Lições para hoje. A história de Moisés nos ensina que Deus ouve o clamor dos oprimidos, chama pessoas comuns para missões extraordinárias e permanece fiel mesmo quando falhamos. Moisés enfrentou dúvidas, medos e oposição,
mas sua fé e obediência abriram caminhos onde só havia mar e deserto. O Êxodo é mais do que uma fuga. É a passagem da escravidão para a liberdade, da dúvida para a fé, do desespero para a esperança.